E aí, pessoal, a coletiva de Rodrigo Caetano. Ele falou sobre o Grêmio. Nós recortamos e vamos discutir ponto a ponto, porque tem uma contradição e tem uma informação que não fecha com o que foi divulgado por aqui pelo presidente do Grêmio. César Cidade Dias falando de Grêmio aqui no YouTube, papo de gremista para gremista. Mas antes, o recado da RS Assessoria. E é para você que está com dificuldade de pagar a parcela do carro, do caminhão, aquele capital de giro importante lá do final do mês que está apertando o seu orçamento, a solução está aqui. Na descrição do vídeo você tem um link. Esse link leva para o WhatsApp da RS Assessoria. E aqui você vai ter uma análise gratuita do seu caso e vai resolver esse problema. Você vai ter descontos de até 80% nestes contratos. Não pague juros abusivos, converse com a RS Assessoria e resolva este problema. RS Assessoria vai lhe atender bem e você vai ter um final do mês mais tranquilo com essa análise que eles vão fazer para vocês. Fale agora com eles aqui pelo WhatsApp que está na descrição do vídeo. Gente, Rodrigo Caetano concedeu entrevista coletiva como prometido. Deu uma sinalização em determinado momento que a coletiva seria única e exclusivamente sobre questões envolvendo o Atlético Mineiro. Falou de forma sobre o futuro do Atlético, sobre o seu contrato, sobre a sua análise que todo final do ano faz nos clubes que tem, mas em determinado momento foi perguntado sobre o Grêmio. E falou. Você vai entender que eu fiz o recorte exatamente da resposta sobre o Grêmio e é importante a gente colocar por aqui. Então vamos lá. Eu sei que isso aí gerou um pouquinho de repercussão aí na última semana principalmente. Realmente eu sempre tive uma relação muito próxima com aquele que era o candidato, né, a presidente do Grêmio, que acabou sendo eleito, que é o Alberto Guerra. Não é de agora, desde a época em que eu ainda jogava no Grêmio, enfim. O que também é natural, Giovana, uma identificação, enfim, uma proximidade que eu tenho com o Grêmio, porque, não sei se todos vocês sabem, não tenho a obrigação de saberem, né? Eu fui atleta do clube lá durante 12 anos, desde escolinhas até o profissional. E o meu primeiro trabalho como executivo mesmo, né, em um clube grande, após a minha saída do RS, que era um clube empresa, foi no Grêmio, né? Foram durante 4 anos. Então eu praticamente me forjei como atleta e como profissional hoje no Grêmio. Então é natural que sempre que tem uma mudança de gestão, meu nome seja lembrado. E no caso do Guerra, foi isso que aconteceu. Ele realmente me fez o convite, isso eu não posso negar. Mas daí para ter uma proposta tem uma distância muito grande. Não abri qualquer negociação, nem poderia. Pretendo realmente cumprir o meu contrato aqui no Galo. Eu sempre fui cumpridor dos meus contratos por onde passei, não seria diferente. E eu disse a ele que só estaria realmente apto a qualquer tipo de conversa em relação a uma proposta de trabalho, caso realmente a minha permanência aqui não acontecesse. Até o presente momento não é isso não foi isso que me foi passado nem pelos integrantes do órgão colegiado, nem tampouco pelo presidente. Então, portanto, o meu trabalho segue e até uma outra definição diferente da atual, né? Foi isso que aconteceu e tenho certeza absoluta que terei um entendimento tanto do agora presidente Guerra, por conta do meu vínculo aqui com o Galo. Dito isso, Rodrigo Caetano abriu margem para nós discutirmos. Rodrigo Caetano falou da relação com o Grêmio, foi atleta, eu sempre falo isso, tem uma relação afetiva forte com o Grêmio, todos sabem disso, contou do seu tempo de jogador da base, depois falou quando veio do RS para o Grêmio, que foi o início dele, começando na base do Grêmio, depois indo
para o departamento de futebol profissional e assim construir uma carreira belíssima, uma carreira muito vitoriosa, a carreira do Rodrigo Caetano, um dos primeiros e principais executivos de futebol. Mas em determinado momento ele cita a relação com o Grêmio. E aqui eu pego dois pontos que eu queria discutir com vocês. O primeiro ponto, Rodrigo Caetano admite que foi convidado por Alberto Guerra. Mas na mesma frase ele diz: mas entre ser convidado e ter uma proposta tem uma grande diferença. Eu não sei qual é a diferença, porque ele é profissional. E ser convidado é admitir uma proposta. A lógica é essa. Aí, ao mesmo tempo, ele garante que não teve relação de troca de informações com Alberto Guerra, o que dá ou tenta dar um distanciamento entre o que Guerra informou e o que ele de fato admite. Que vem a ser, Guerra chegou a sugerir que conversou sobre nomes, dando um aspecto mais forte a essa relação. O Rodrigo, acho que por uma questão ética, fez questão de falar isso inclusive, resolveu cortar um pouco esse tamanho de contato que ele teve com Alberto Guerra neste período, cortando um pouco isso. Mas, no final da manifestação relacionada ao Grêmio, o Rodrigo fala, até segunda ordem eu fico aqui no Atlético, depende de algumas coisas, a SAF. E aí eu pergunto para vocês, o que muda? Porque a SAF é um investimento dos atuais patrocinadores do Atlético Mineiro. Por que esse condicionamento que a gente está ouvindo nessa relação? O que isso tem de real? O que isso tem de real? Até que ponto a gente não está pegando só uma parte? Eu gosto de trabalhar nesse ponto em cima de fatos. Nós estamos falando com os protagonistas que falaram com o microfone aberto. O Alberto Guerra, quando candidato, disse: o Rodrigo é o meu nome e eu fiz proposta por ele. O Rodrigo Caetano hoje disse: eu tenho relação com o Guerra há muito tempo e ele me fez um convite. Para mim, até aí, é a mesma informação. Essa de convite sem proposta, convite e proposta, para mim não pega, tá? Para mim não pega. Para mim, convite e proposta para um profissional é a mesma coisa. É a mesma coisa. Mas, tá bem, admitimos lá que não andou. Aí se fala em nomes, o Rodrigo nega. Então, tem uma contradição do Rodrigo na própria frase, tem um confronto de informações que não se batem. Essa é a verdade. E não se batem. Então, a coletiva do Rodrigo Caetano, ela serviu muito mais para a gente criar ainda mais dúvida com relação a isso. Apesar do Rodrigo falar que vai cumprir o contrato com o Atlético, ele diz até segunda ordem, dando uma ideia de que tem alguma coisa por acontecer. E enquanto Porto Alegre atentamente ouviu a coletiva e segue com a mesma ideia. Com a mesma ideia de que o Rodrigo vai ser o executivo do Grêmio. Vai entender, mas é o que tem. Então não tem muito o que discutir disso. A gente está aqui discutindo, falando, mas é legal posicionar os fatos. E os fatos estão postos. Estão postos. Todos falam. Existe sim uma contradição, um contraponto aqui e ali, mas de um modo geral, me parece que a dúvida segue aberta e por isso que o Grêmio tem o sentimento da permanência do sonho de ter Rodrigo Caetano sendo o executivo de futebol do Grêmio. O Grêmio aposta muito nisso. César Cidade Dias falando de Grêmio aqui no YouTube.